Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um bloco do programa Destaque Raimundo Nonato, aqui pelo nosso canal do YouTube. E quero lembrar você que no final desse bloco nós estaremos mandando mais beijos e abraços para amigos espalhados pelo Brasil todo que nós conquistamos nesses 40 anos de Coluna Destaque. Quero também dar um recado para você que é empresário, que é empreendedor, quer divulgar a sua marca, quer divulgar o seu produto. Você já sabe que o endereço é R-Design Models Produções. Anota esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, entre em contato conosco e nós cuidamos da sua marca, do seu produto e fazemos para você uma divulgação de primeira. Lembrando também que esse ano a Coluna Destaque comemora 40 anos de atividades, 40 anos de sucesso, mas acima de tudo 40 anos de muito trabalho, e no decorrer deste ano nós teremos várias comemorações desses 40 anos da Coluna Destaque. E é por isso que todo o programa agora nós estaremos mandando beijos e abraços para amigos queridos espalhados por todo o Brasil. Bom, meus amigos, neste segundo bloco do programa, eu estarei conversando com um grande empresário, grande empreendedor, Jeremias Rodrigues, de Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão. Nós vamos falar um pouco das imobiliárias, mas na realidade o assunto hoje é o impacto de todo este momento em relação à classe empresarial e até mesmo à classe comercial. E eu recebo aqui nos nossos estúdios Jeremias Rodrigues. Jeremias, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa, e é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E o que eu sempre comento até para os nossos telespectadores, que toda entrevista que eu faço com você é uma aula que eu aprendo. Você é uma pessoa muito antenada com tudo que está acontecendo. Primeiro, a pergunta que não vai poder fugir: a quantas anda o mercado imobiliário neste período agora de pandemia? Perfeito. Prazer estar com você, amigo. O mercado imobiliário, naturalmente, ele foi bastante impactado. A área de locação foi grande a quantidade de empresários e comerciantes que entraram em contato para ter uma redução da locação durante este período em especial. A redução média foi de 30% a 40%, em alguns casos chegando a 50% durante 3 meses, e a pessoa retornando a pagar depois, inclusive amortizando este montante, espalhando aí, distribuindo nos próximos 3, 4, 6 meses. Foi muito tranquilo. Foram raros os casos que foram para litígio, então não foi tranquilo. Nós temos muitos segmentos dentro do mercado imobiliário. Como a Jeremias atua no segmento de alto padrão, ela passou muito bem por esse período de pandemia, porque foi grande a quantidade de pessoas que buscou imóvel de alto padrão, buscou apartamentos maiores, buscou uma opção mais confortável, com receio até da extensão dessa quarentena por mais tempo, para que pudesse passar com mais qualidade de vida. Sim. Claro que alguns segmentos, como lançamento, praticamente parou, que as pessoas não iam estar, isso não funcionou. Né? E da mesma forma, aqueles mais acessíveis, que havia uma dificuldade maior para aprovação de crédito e outras questões. Mas o mercado de alto padrão, no geral, em especial a Jeremias, conseguiu passar muito bem por esse processo, graças a Deus. Poxa, que bacana. Agora, Jeremias, qual o quadro, o que você imagina agora que nós estamos nesse processo de voltar devagarinho com as atividades? A quantas anda hoje o mercado, não só financeiro, mas esse meio, como que está hoje? Quando a gente pensa em gestor, ele necessariamente é alguém que não apenas apresenta um caminho, ele apresenta alternativas. E, por exemplo, qual é a nossa referência de gestor no estado de São Paulo? Nosso governador João Dória. O gestor, ele não necessariamente deve apresentar um único caminho. Ele tem que ter a humildade de ouvir os liderados por ele, e ele tem que ter também a capacidade de delegar a autoridade. Eu aprendi, segundo John Maxwell, que é referência de liderança no mundo, que somente líderes seguros dão poder aos outros. Por exemplo, nós tivemos esse decreto, na verdade nós tivemos uma intervenção do STF que quebrou o que nós entendemos por uma federação. É importante que o seu ouvinte, que o seu telespectador entenda isso. Como o Brasil é uma federação, nós temos todos os estados e municípios respondendo a um presidente. Eles não fazem leis que não sejam submissas à figura do presidente, porque é uma federação.
Sim. Infelizmente, em função dessa intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a ter uma confederação que se assemelha muito mais à realidade norte-americana. O que é a confederação? Em um estado norte-americano você tem pena de morte, no outro não. Em um estado norte-americano você tem uma lei favorável ao aborto, no outro não. O que foi feito no Brasil quando quebraram a nossa federação e transformaram uma confederação foi permitir que um estado como, por exemplo, Minas Gerais, que resolveu focar no problema da pandemia, no problema do Covid-19, o enfrentamento do vírus, e não transformou isso numa situação de atacar o governo federal, eles tiveram um êxito muito maior. Em média, 1/12 a menos de óbitos. Muito antes, eles já liberaram o comércio. Porque qual foi a fala do governador Zema? A fala dele foi: ninguém conhece mais os municípios do que o prefeito que estava presente. Então é ele a figura que tem a capacidade e que tem a autoridade para dizer o nível de abertura do mercado que será feito. O que aconteceu no estado de São Paulo? O estado de São Paulo passou por uma das maiores vergonhas que durante anos nós vamos envergonhar. Quando o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos apresentou no dia 22 de abril um projeto para a abertura seletiva da economia de São José a partir do dia 27, ele não fez este projeto, que inclusive foi constituído por algumas mentalidades notáveis de São José dos Campos, na base do improviso. O que ele apresentou nessa pesquisa? Ele apresentou que São José dos Campos tem características diferentes do estado de São Paulo e do Brasil, consequentemente do mundo. Ele apresentou que o Brasil, as pessoas são vacinadas por uma vacina que nos ajuda muito para o enfrentamento, e que é a mesma vacina aplicada no leste europeu e em outros países que houve incidência menor. Ele apresentou que o Brasil, as pessoas tomam 2 a 3 banhos por dia, e é banho de chuveirada, enquanto que boa parte dos países que nós conhecemos é um banho por dia. Um banho por dia. Na China, mais de 20% da população toma um banho por semana. Sim. E muitos é um banho com uma buchinha úmida no corpo. Nós não. Banho higiênico, né? Um banho higiênico. E nós temos vários outros hábitos que nos permitem enfrentar melhor uma situação. Bom, resumindo, há um detalhe extremamente importante. Enquanto em São Paulo, uma pessoa que estava entubada, que estava no UTI, precisava de 15 dias para sair, qual o tempo que você acha que as pessoas saem de São José quando estão na UTI? 5 dias. O que quer dizer isso? Imagina você ter 100 pessoas que precisam ficar 15 dias. Imagina você ter 100 que ficam 5 dias. Sabe o que aconteceu na prática? Apenas uma das UTIs de São José dos Campos, com 36 leitos, quando o estudo foi apresentado, apenas também 1/12 da sua capacidade estava sendo utilizada. Uma fração poderia ser utilizada 12 vezes mais. Graças a Deus não havia demanda. E aí o que o prefeito fez? Ele fez um estudo uma quantidade de 450 pessoas, que seria uma amostragem em relação à cidade de São José, e baseado no número de infectados naquela amostragem, presumiu-se que 23 mil pessoas em São José dos Campos estavam infectadas. E um caso curiosíssimo, uma funcionária pública que deu como positivo, que ela ficou internada, o marido dela foram fazer necessariamente o exame dele, e ao fazer o exame constataram que ele estava infectado sem nenhuma reação. Ele foi literalmente assintomático. Bom, a prefeitura fundamentou, foi lá e apresentou para o governador e apresentou para a juíza. Uma juíza que respeito, todavia ficou muito claro ao longo de todo esse processo que ela deveria ter se declarado incapaz, incompetente para esse julgamento, que ela tem uma tendência política, ficou claro em suas mídias sociais, que eu fiz questão de validar antes de falar a respeito, que o ideal era que ela não falasse a respeito do tema. E aí começa a grande falha de gestão, Raimundo, a grande falha. Todo líder que não se abre para ouvir a opinião daqueles que são liderados por eles, ele sai da figura de gestor que compartilha decisões e ele passa para a figura de um autocrata. Ele passa para a figura de um ditador. Ele passa para a figura de alguém que não ouve o outro, mas que impõe a sua vontade. Quando o governador Dória deu apenas 2 alternativas para São José dos Campos. Primeiro, vamos tentar convencê-los do contrário. Segundo, não os convencendo, vamos para a justiça. Faltou a alternativa mais importante. A alternativa mais importante seria: vamos analisar os dados de São José. Afinal, São José dos Campos, segundo o Endeavor, é a cidade mais inovadora e tecnológica do Brasil. Sim. Vamos analisar o estudo que eles fizeram. E cada município tem uma característica. E é o que foi feito em Minas. Uma característica tem uma. E é o que foi feito em Minas.
crime, eu acho que também deve influenciar em algum ponto essa questão dessa pandemia também, na verdade. Perfeito. E olha como é coisa incongruente. A grande palavra de ordem, quando você pergunta, e aí, Jeremias, o que se espera? Qual é a sensação dos empresários? A grande palavra de ordem é a falta de planejamento, é a inconsistência. Por que inconsistência? Porque não houve um planejamento consistente. No momento em que o governador, por exemplo, libera os caminhoneiros no estado de São Paulo, mas não libera restaurante, não libera borracharia, não libera oficina mecânica, eles vão fazer o quê? E agora consegue flexibilizar o decreto a partir do dia 1º de junho, mas na sua fala ele comete aquilo que em psicologia se chama ato falho. Ato falho é quando você solta uma mensagem subliminar que você não queria dizer, mas acaba entregando uma verdade que você estava querendo conter. E qual foi esse ato falho que ele cometeu? Bom, agora nós tomaremos decisões inteligentes, temos agora um plano inteligente. Meu caro, a partir do momento que você diz que esse plano é inteligente, presume-se que o até então aplicado não era inteligente ou não era a melhor alternativa. E aí, perceba novamente a questão da incoerência. Por exemplo, em Pindamonhangaba, o comércio pode abrir das 10 da manhã às 4. Se o objetivo é que as pessoas não se aglomerem, se o objetivo é que elas não fiquem confinadas, limitadas, uma muito próxima da outra no estabelecimento comercial, o objetivo ideal era que dilatasse esse tempo. Tipo, das 8 às 18, para que as pessoas tivessem mais tempo e não das 10 às 16. É como você vê, agora há pouco tempo, que há umas semanas atrás eles ficavam com aquela história de fechar mais o confinamento das pessoas e, em contrapartida, o governo liberando aqueles pagamentos, causando filas gigantescas em todas as agências da Caixa Econômica Federal. Aí fica uma coisa contraditória, porque ao mesmo tempo que o governo pede para que não tenha aglomeração, para que isso e aquilo, um aplicativo que não funcionava, como ainda não funciona direito, e eu ficava assim, falei, meu Deus, eu acho que a coisa está perdendo meio a medida, porque o governo pede uma coisa, só que ele age de uma forma, tudo bem, que tem que cumprir com a necessidade do trabalhador, que está desempregado, enfim, aquela ajudazinha que eles deram, mas ficava meio contraditória. E eu acho também que falta um pouco também de atitude na questão de gestão, que você disse, de município para município. Nós temos uma situação extremamente grave. Daqui a algum tempo, quando nós olharmos para trás, a gente vai se surpreender, não somente com a nossa passividade, mas eu diria que principalmente pela incompetência dos nossos gestores. Por quê? Não, o foco de vários nossos líderes políticos não foi o enfrentamento da pandemia. E cada vez fica mais claro, muito mais do que enfrentar o corona, foi tentar derrubar o governo. Sim. Sabe por quê? No momento que o Imperial College faz uma pesquisa que é utilizada como referência no mundo todo e diz que, por exemplo, a Suécia, no dia 1º de maio, teria 100 mil mortos e que no dia 1º de junho teria 1 milhão de mortos, e você chega no dia 1º de maio, sabe quantos tinham? Tinha cerca de 5.600. Nós estamos falando de menos de 6% do número previsto. Então, graças a Deus, foi uma fração. Só que toda a quarentena, que é inédita no mundo, pela primeira vez na história da humanidade, mais de 1/5, mais de 1/3 da população mundial ficou confinada, isso foi insano. E quando você vai acompanhar que a Suécia, ela não chegou a fechar um bar, um restaurante, mas utilizou todas as medidas necessárias de prevenção, tanto o distanciamento quanto a máscara, a asepsia, etc., e ela passou muito bem, detalhe, sem quebrar a economia. E por que me preocupa a questão de não quebrar a economia? As pessoas se esquecem que quando um empresário, você passa ali agora e ele tem 20 lojas do shopping fechadas. Não são apenas 20 lojas fechadas, são 20 sonhos destruídos. São 20 empresários que deixaram de gerar 5, 10, 15, 20 empregos cada um. Pessoas que estão envolvidas. São pessoas que fecharam as portas, mas as dívidas vão continuar sendo cobradas, em especial dívidas fiscais, que até o final, na verdade um pouco antes da quarentena, da pandemia, nós já tínhamos 85% de todas as empresas do Brasil com dívida fiscal. Em fevereiro, 46, quer dizer, de cada 100 empresas, 46 empresas tinham uma situação de fechar o mês com caixa negativo. E é isso que me preocupa, porque hoje a gente está vivendo esse processo, esse momento dessa pandemia,
Mas se a gente voltar meses atrás, a situação já não estava boa. De onde nós vínhamos? Entendeu? Nós vínhamos de um descalabro de 14 anos de um governo que incentivou as pessoas para consumir, mas não as motivou para guardar dinheiro e principalmente para gerar riqueza. Exato. Então, isso é uma das maiores lições que nós vamos aprender com isso Deu tudo. crédito, mas não deu emprego. Uma das maiores lições. Eu tenho um curso chamado Curso Magna, e assim que começou essa questão, uma das minhas alunas, à frente de um projeto grande, me convidou para fazer uma live com ela. E ela falou: Jeremias, sabe o que eu me lembrei logo nesses dias? Aquela lição que você nos dava no curso Magna, que se você quer esnobar, não se impressiona querendo esnobar por causa de um carrão ou por causa de qualquer outra coisa que é efêmera. Para um gestor, a melhor forma de esnobar é ter reserva financeira por 12 meses. Sim. Aí sim, é sinal que você é um bom gestor, porque você honra seus compromissos, conseguiu fazer com que sua empresa seja lucrativa e não vive pelo julgamento e pela impressão dos outros. Se há alguma lição aprendida disso tudo é, primeiro, seja o melhor gestor possível. Porque todas as vezes que, enquanto gestor, você fica escondido na sua sala, sem acompanhar o que está acontecendo, preso apenas no universo do seu computador, provavelmente muitas coisas vão fugir do seu controle e a fatura virá. E pessoas que hoje aparentemente são responsáveis por isso não serão, porque elas vão sair e vão tocar a própria vida. E você, enquanto gestor, é obrigado a assumir, inclusive, com o seu patrimônio por isso. Então você precisa urgentemente evoluir como gestor. Claro. Segundo, não dá para esperar que o governo resolva os seus problemas. O governo nunca vai ser a solução do seu problema. O governo, quando muito, ou quando mínimo, menos ele vai ser um sócio que não vai abrir mão da fatura dele, da parte dele. Claro. Porque se você não pagar, ele entra na tua conta, bloqueia a tua conta e pega a parte dele. E a última hipótese, vai fechar a sua empresa, pela incapacidade de você honrar os seus compromissos. Em outras palavras, é você que tem que evoluir como dono, como gestor, para dar conta e fazer a sua empresa lucrativa. E ela só é lucrativa se primeiro tiver margem e segundo tiver escala. Se você não conseguir ter essas duas, seu negócio vai morrer. Claro. Por que eu estou dizendo isso, Raimundo? Pensa comigo. Quantas empresas ficarão pelo caminho? E no momento que a empresa falir, quantos empresários têm maturidade emocional suficiente para compartilhar com a esposa e enfrentar o efeito da empresa quebrada, que é a perda da visibilidade, do status, do prestígio, de tudo que está associado à marca? É um problema grave. E por que ele é grave? Porque já existem pesquisas que mostram que para cada 1% de queda do PIB de um país, nós estamos falando de mais de 0,5% de índice de homicídios. E o que isso significa na prática? Significa muitos pais de família e empresários que não compartilham com a família o problema que a empresa está passando, e aí ele quer privar a família da dor. Como ele não tem crédito, como ele não tem mais patrimônio, como ele perdeu a empresa que dava visibilidade para ele, como que ele, nessa mente doentia, no mundo que ele se perdeu, por que doentia? Porque a depressão é uma doença. E quando ele está completamente deprimido, qual é a ação que muitos fazem? Elimina a vida do filho, elimina a vida da esposa para que os filhos não passem por essa dor e tiram a própria vida. E isso não acontece em um ou dois, é muito mais. Só que além disso tem outra coisa agravante. A FAO, que é uma irmã ali da OMS, e a OMS está muito a desejar, não é à toa que os Estados Unidos tirou em definitivo o apoio financeiro. A FAO disse que para esse ano de 2020 nós teremos o dobro do que tivemos de pessoas passando fome em 2019. Enquanto em 2019 nós tivemos 130 milhões de pessoas com fome, para esse ano a previsão é 265 milhões de pessoas com fome. Para esse ano a previsão é de 5 milhões de crianças até 5 anos de idade morrendo de fome. E eu pergunto, respeitamos e sabemos a gravidade desta pandemia, e tem toda a estrutura que foi criada, inclusive com um hospital de campanha para dar conta. Mas quando uma pessoa está com fome, qual é o hospital que ela vai buscar socorro? Aonde ela vai buscar suprimento para a sua fome? Vai ter alimento para saciar a fome dessas 265 milhões de pessoas, ou dessas 5 milhões de crianças que vão morrer de fome? Ou a maioria delas estará em um quarto úmido, frio, escuro, com a autoestima arrasada, sem perspectiva nenhuma? E em contrapartida, o pai que ouve do filho: pai, estou com fome, o que tem para comer? O que esse homem é capaz de fazer para suprimir a fome do seu filho, para saciar a fome? Qualquer coisa, porque é justamente onde entra a questão do instinto. Do instinto. E a base é a sobrevivência. É a sobrevivência, exatamente. E a partir do momento que onde deixamos de ser humano.
Quando é posto em ameaça a sobrevivência de quem você mais ama neste mundo, o que você vai fazer? Você dá a tua vida. Você vai dar a tua vida. É o que eu sempre falo, a gente aprende com a mãe natureza. Veja a forma de como a mãe natureza age, veja uma fêmea diante da cria. O ser humano não é diferente. A nossa intelectualidade ela é útil até você ter estrutura. Quando você perde toda a estrutura, o que vai se manifestar? O teu lado animal. É aquele do pai. Um pai que vê a criança chorando, pedindo comida, ele não vai se utilizar da intelectualidade naquele momento, ele vai se utilizar do instinto dele, ele vai ter que dar um jeito para arrumar a comida para o filho. Perfeito. Jeremias, e que dicas que você pode dar para a gente finalizar a nossa entrevista para os empresários, para os empreendedores neste momento, nessa retomada e se reinventar? Perfeito. Não tem outra palavra. Algumas sugestões. Primeiro, procura digitalizar o seu modelo de negócio. A gente sabe que alguns negócios não é fácil passar pelo processo de digitalização. Mas a partir do momento que você começa a entrar neste processo, você começa a acompanhar essa mudança no gosto do consumidor e tem uma possibilidade menor de você ser impactado no que pode vir pela frente. Porque as empresas que atuaram mais no digital, elas tiveram um crescimento nesse período de pandemia. Nós tivemos, em média, 20% de pessoas que nunca tinham comprado online, que passaram a comprar, e dessas pessoas, 75% delas querem continuar ativamente comprando online. Segundo, todas as vezes que você tem que fazer uma estratégia de sobrevivência, que é a estratégia situacional, para saber o que fazer, por que sobrevivência? Quando você faz análise SWOT, a famosa análise SWOT, que é a melhor forma de analisar como você está hoje, qual é uma ameaça real hoje de boa parte das empresas? Fluxo de caixa baixo. Qual é uma ameaça real externa? Então, a fraqueza é fluxo de caixa baixo sem dinheiro em caixa. E a ameaça é incerteza com relação ao futuro. Qual é a estratégia? É de desinvestimento. É de sobrevivência. Ao desinvestir, você demite. Ao desinvestir, você abre mão de parte da empresa. Ao desinvestir, você abre mão daquilo que é secundário e não é determinante para a sua permanência no mercado. E a estratégia de sobrevivência é: se eu estivesse começando hoje, com a experiência que eu tenho, o que eu não colocaria dinheiro? Eu faço parte do Conselho do Desenvolve Vale. Eu tenho a honra de ter ali alguns dos maiores empresários do Vale do Paraíba. Alguns são extremamente conhecidos aqui. E esses empresários, eles sofreram bastante nesse período todo. Porque sabe qual é um dos momentos mais difíceis de um empresário, por mais bem sucedido que ele seja? É o momento de demitir alguém. Em especial, demitir alguém quando sabe que o mercado não é receptivo para essa pessoa. Em 2017, Guilherme Afif Domingo fez uma pesquisa e ele ficou estarrecido com o resultado. Ele percebeu que mais de 90% das pequenas empresas do Brasil não demitem, porque o dono tem a sensação de que os seus funcionários compõem a sua família. E no momento de dor da família, no momento de fome, você não põe as pessoas para fora de casa. Claro. No momento de fome, você abriga essa família. E aí fica uma grande lição. Devemos ao Paulo Freire uma doutrinação de uma geração que vê o empresário como alguém do mal, que vê o empresário como alguém do ruim, que quer se aproveitar do seu funcionário. Se nós mudarmos essa mentalidade e você passar a ver o empresário como um parceiro, como alguém que arrisca o patrimônio dele, como alguém que chega no final do mês, ele paga o seu salário, mas não necessariamente ele tem um salário dele, que quando eu disse que 46% fecharam no vermelho, quer dizer que não sobrou dinheiro para o dono. Quer dizer que ele pagou seus funcionários, quer dizer que ele conseguiu ficar um mês a mais, quer dizer que ele deixou impostos que não foram pagos e ele não teve salário nesse mês. E aí, quando eu doutrino um jovem para me dispor contra o empresário, eu motivo esse jovem para, se ele é muito inteligente, ele ser ótimo em fazer um concurso e ter a segurança do emprego. Quando eu perco alguém que, por essa inteligência notável, poderia empreender e mudar o mundo. Agora, se eu estimulo as pessoas a empreenderem, como os norte-americanos fazem com maestria, se eu estimulo as pessoas a assumirem risco, porque a sobrevivência, ela garante apenas que você sinta o calorzinho dessa vida. Mas quando você arrisca para mudar a sua história, para muitas vezes quebrar um ciclo de vida que te acompanhava por anos, inspirar outras pessoas a mudar, gerando renda, gerando riqueza, gerando emprego, aí você tem um sabor muito melhor do que essa vida. Então, o que eu posso dizer? Procure digitalizar o teu negócio. Garante a sobrevivência dele. Não é hora de focar em lucro mesmo. É hora de passar por este momento e sobreviver. E enquanto isso, vai acompanhando o processo de digitalização, corta o máximo de despesa possível,
Nós estamos na era das empresas líquidas. E o que quer dizer empresa líquida? Você não precisa de uma grande estrutura física para ter, por exemplo, esse estúdio e daqui alcançar pessoas do Brasil todo. A última entrevista que eu dei para você, teve pessoas que eu não faço ideia de onde entraram em contato comigo. Foram lá no meu Instagram, Jeremias A. Rodrigues, com comentários, com tanta coisa. Eu falei, que é isso? Do estúdio, de onde você fez aquela gravação, aquele lugar maravilhoso, e alcançou o mundo. Se eu entendo isso e eu mudo esse drive mental, eu não trago uma carga gigantesca de já começar um negócio novo com um custo muito alto. Eu começo com o menor custo possível, procurando atingir o máximo de pessoas possível. E sempre vendo de que maneira eu agrego mais valor atingindo um público maior. Poxa, é o que eu digo, conversar com Jeremias Rodrigues é uma aula que nós temos de comportamento, de postura, de empreendedorismo. Jeremias, quero aqui agradecer a sua participação no nosso programa, suas palavras finais. Um prazer, uma honra. E eu os convido lá, Jeremias A. Rodrigues, vou passar a entregar muito mais conteúdos e reflexões, que é o mínimo que a gente deve fazer, para contribuir um pouco mais também. Bom, meus amigos, esse foi o segundo bloco do nosso programa, espero que você tenha gostado. E agora eu termino mandando mais beijos, mais abraços a todos os nossos amigos queridos espalhados aí pelo Brasil. Quero dar um recado a você que em breve estreia o programa Papo de Esporte, com a apresentação do modelo esportista Jefferson Martins. Quer divulgar a sua marca, seu produto, R-Design Models, tá ok? Um beijo grande para todos vocês e até semana que vem com mais um programa inédito aqui pelo nosso canal do YouTube. Um beijo a todos vocês, até semana que vem, se Deus quiser, e com certeza Ele vai querer. E quero contar sempre com a sua audiência. E se inscreve lá no nosso canal, tá ok? Beijo grande. R-Design Models Produções. Eleve o nível do imprevisível.
luxo. Requinte. Sofisticação. Qualidade. Você encontra aqui Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão.